Seja muito bem-vindo a Teleaulas. Estamos dando aqui uma continuidade na resolução das questões do exame de admissão de Química da Universidade Eduardo Mondlane do ano de 2018. E nesta aula vamos resolver a questão número 9. A questão número 9 deste exame de admissão diz o seguinte: considere os seguintes símbolos químicos. Então nós temos aí os símbolos químicos Ni, Se e ZR. E ainda a questão diz: indique a alternativa correta para os nomes dos três elementos. Então, a nossa questão nos dá aí três símbolos químicos. Nós já dissemos que, para além do nome do elemento, nós temos aí o símbolo químico, né, a representar o elemento. Agora, para nós respondermos esta questão, nós precisamos de saber os nomes e os símbolos dos nossos elementos químicos na tabela periódica. E como é que nós podemos saber quase todos os símbolos e nomes dos nossos elementos químicos? Você pode arranjar uma tabela periódica e colar em qualquer sítio do seu quarto. Pelo menos você deve memorizar 3 elementos químicos por dia. Então, nós como estudantes de Química ou futuros estudantes de Química, temos essa tarefa de memorizar todos os nossos elementos químicos. Pelo menos devemos memorizar 80% dos nossos elementos químicos. Só assim é que nós podemos responder questões desta natureza sem problemas, memorizando os nossos elementos químicos. Agora, a nossa questão nos dá 3 símbolos químicos. Primeiro, Ni, depois nos dá o Se, depois nos dá o ZR. Só uma observação aqui: nós temos aqueles símbolos químicos em que temos lá 2 letras. Como neste caso aqui nós temos aqui símbolos químicos que contêm 2 letras. E temos aqueles símbolos químicos que contêm apenas uma letra. É o caso, por exemplo, do oxigênio, do hidrogênio, do boro. Então, esses aí são elementos que contêm um e único símbolo. E sempre um símbolo químico é representado por uma letra maiúscula. E quando nós temos 2 letras, a primeira é representada por uma letra maiúscula e a segunda é representada por uma letra minúscula, como nesse caso que nós temos aqui na nossa questão. Então, o Ni é o níquel, é o nosso elemento níquel. O Se, né, é o nosso elemento selênio, né? E Zr é o nosso elemento zircônio. Então, estes aqui são os nomes desses nossos elementos dados. Agora, verificando aqui nas nossas alternativas, temos a alternativa A, onde nós temos níquel, enxofre. Esta aqui não é enxofre, né? É o selênio. Agora, alternativa B, temos níquel, selênio, zinco. Esta aqui não é zinco, é zircônio, né? O zinco representa-se por Z e N, né? Então a alternativa B também é falsa. Alternativa C, temos níquel, né, selênio e zircônio. Então a nossa alternativa correta é a alternativa C. A nossa alternativa correta é a alternativa C. Podemos provar aqui que a alternativa D e E são alternativas falsas. A alternativa D está a dizer níquel, enxofre. Esta aqui não é enxofre, é selênio, né? Depois a alternativa está a dizer nióbio, enxofre e zircônio. Esta aqui não é nióbio, é níquel. Então, é isso, pessoal. Subscreva-se aí no canal caso não seja subscrito para receber mais aulas de química como esta. Bons estudos aí e até a próxima questão, questão número 10.